Isso mesmo. Então, para a gente tirar essas dúvidas, como está a situação, por exemplo, na rede particular no Hospital da Unimed, aqui de Caruaru, a gente conversa agora com o diretor-presidente da Unimed, doutor Pedro Melo. Doutor Pedro, então, qual é a situação hoje, né? Preocupa mesmo? Enfim, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes aí do Manhã Cidade. Mário, é muito preocupante. A situação do hospital é lotação de 100% da UTI. As enfermarias também lotadas. No entorno da nossa cidade, Recife, João Pessoa, Maceió, todas as UTIs lotadas. O fluxo de pacientes no hospital está um absurdo, uma média de 150, 130, 150 pacientes por dia. E aí, com isso, você tem uma queda na qualidade do atendimento, um aumento no tempo de espera para ser atendido e uma possibilidade de ficar num lugar inadequado porque os leitos estão ocupados. As pessoas precisam entender que a gente tem um limite para atender. Depois que a gente atinge esse limite, a qualidade fica muito ruim do atendimento. Além do que, as pessoas são obrigadas a ficar em acomodações diferentes daquelas que a gente gostaria de oferecer. Mas precisa compreensão. A gente aumentou em 300% o número de médicos. A gente tem 5 médicos atendendo, 2 médicos evoluindo, uma UTI, e mesmo assim a gente não está dando vencimento. O que é que explica esse aumento de procura, né, das crianças, as crianças ficando mais doentes com esse tipo de situação? É a falta de vacina contra a Covid? É a mudança de temperatura? Isso é normal, ou está além do normal? Porque a gente sabe que nessa época, né, o tempo dá uma mudada brusca e a gente sente mesmo, né? Principalmente quem tem problemas de alergia, problemas respiratórios, isso é fato, né? A gente, o adulto, já sente, imagine a criança. O que a gente queria saber é, isso é normal, os números estão dentro do esperado, não estão? Qual seria a causa para isso? Qual é o panorama, a justificativa para esse pipoco, né? A gente ouve também muitas pessoas falando, ó, quem não imunizou o seu filho nem contra a influenza e nem contra a Covid, o vírus acaba indo atrás de quem está desprotegido. É isso mesmo ou não? Veja bem, nós temos todo o mapeamento da sazonalidade dessas viroses. E é comum, nessa época do ano, você ter um aumento no número de casos. No entanto, esse ano, nós tivemos um grande aumento naquele número esperado. E isso tem algumas explicações. Você falou em 2 delas. A baixa taxa de vacinação, o isolamento, que essas crianças passaram aí 2 anos por conta da pandemia, então isso diminuiu o contato, fazendo com que as defesas não atingissem aqueles níveis esperados e, consequentemente, Covid. A gente está tendo cada vez mais um número de Covid menor do que o que a gente teve, mas não significa absolutamente que acabou. Há 10 semanas que o número de atendimentos de Covid no hospital da Unimed vem aumentando. E isso não é visto porque a sensação que nós temos de ter resolvido o problema é evidente. As pessoas estão sem máscara, as pessoas estão indo para as festas, as pessoas estão voltando a ter uma vida normal. No entanto, não é verdade que a pandemia acabou. Está aí os números que não deixam ninguém mentir. Pernambuco ontem teve 200 e tantas mortes.
você está com quase 1 milhão de casos, 30 mil pessoas morreram, então as coisas não estão resolvidas. Ontem, o CREMEP fez um apelo à população para evitar que essas crianças até 5 anos parem de transitar, parem de ir para as escolas, parem de ir para os shoppings, para ver se começa a diminuir essa circulação desse vírus. E a gente consiga controlar um pouco o fluxo dessas pessoas no hospital. Pode falar, doutor. Saiu. É muito ruim quando você tem um cliente que chega no hospital e ele não tem uma acomodação adequada, quando o cliente chega no hospital e o tempo de atendimento se prolonga, porque tem um fluxo muito alto de pessoas e essas pessoas levam, além do tempo da consulta, às vezes precisa fazer um exame, às vezes precisa fazer uma medicação. Tudo isso leva a um aumento inadequado do tempo de permanência dentro. Entender que nós fazemos um grande esforço, mas nem sempre é possível atender dentro daquela forma adequada que deveria ser feita por conta do volume excessivo de pessoas ao mesmo tempo no hospital. Ô, doutor Pedro, o senhor, enquanto diretor-presidente da Unimed, a gente já aproveita a sua participação aqui para esclarecer algumas coisas, porque quando começa essa impaciência para quem está doente, isso já é normal, né? Você quer chegar e quer ser logo atendido. Quando se fala nos nossos filhos, o negócio ainda piora, porque a gente fica preocupado, fica a flor da pele e quer que o menino seja o primeiro a ser atendido, mas está todo mundo naquela mesma situação e pela ética médica, vocês não têm como escolher paciente. Claro, vai ver a gravidade de quem está ali, mas pra gente, o nosso sempre é o mais grave, né? Porque a gente quer que o nosso filho saia logo daquela situação. Mas aí começam a surgir as histórias, principalmente em redes sociais, um posta uma coisa, eu ouvi um funcionário falando tal coisa, e eu queria que o senhor aproveitasse o espaço para esclarecer. Chegando na Unimed, Caruaru é atendido, não tem isso de ser Unimed Caruaru, ou Unimed Garanhuns, Unimed Recife, chegou, é atendido, né, doutor Pedro? Com certeza, Renato. Foi muito bom você perguntar isso, que a gente tem a oportunidade de esclarecer alguns pontos. Primeiro, ninguém deliberadamente deixa uma criança doente, com febre, vomitando, esperando para ser atendido, se tivesse condição de atender todo mundo imediatamente. Segundo, as informações que são dadas na chamada rádio corredor, elas são desencontradas, elas são mal informadas e, às vezes, mal intencionadas. Terceiro, se você tem Unimed Caruaru, Unimed Recife, Unimed Garanhuns, você é atendido. Agora, as prioridades você tem aqui em Recife, São Paulo, Rio, qualquer Unimed tem suas prioridades. E qual é essa prioridade? Dá preferência àqueles casos mais graves que precisam de internamento e, caso não seja necessário, encaminhar para o ambulatório. O que é que acontece às vezes? Você chega com seu filho com um quadro de síndrome gripal, febre, coriza, tosse, mas não tem indicação de internamento. Para virose, também não tem tratamento. Você trata sintomáticos. Passa remédio para tosse, remédio para febre e orientação. E manda voltar para casa para ver se o ciclo do vírus se completa e ele não precisa de internamento. Há alguns casos vai evoluir em 2, 3 dias para um quadro infeccioso. E aí você volta para o hospital, o médico que está atendendo naquele momento não é geralmente o que atendeu 2, 3 dias atrás. E ele já pega com outro quadro.
já faz antibiótico que o outro não fez porque não tinha indicação. E aí quando, na verdade, é só condutas adequadas em cada momento do atendimento. Em relação à rede social, Renato, a gente tem um fenômeno que é assustador. Você percebe hoje claramente que tem pessoas que, intencionalmente ou não, até aspas, torcem para alguma coisa dar errado para ter curtida na sua rede social, para ter mais likes, essa coisa. E fazem da jornada do paciente uma verdadeira novela. E eu não estou querendo esconder nada. Médico que atende mal, conduta inadequada, tem que ser punida, tem que ser adequadamente investigada e punido se comprovado a irresponsabilidade. Agora, uma pessoa não pode chegar numa rede social e simplesmente dizer que na Unimed só tem médico responsável porque um eventualmente atendeu mal ou não cumpriu o seu papel corretamente. Nós somos 500 médicos. Nós podemos ter, eventualmente, um ou outro que atende de forma inadequada, que é, muitas vezes, mal-humorado e trata com falta de educação as pessoas, mas isso não significa que a Unimed compactua com esse tipo de comportamento e muito menos que dá cobertura a tratamento inadequado. Então, é preciso as pessoas compreenderem que nós estamos exaustos. Nós estamos há mais de 2 anos sem tirar férias, dobrando plantões, trabalhando em umas condições extremamente difíceis. Então, é preciso que haja essa compreensão da população e que entenda que a nossa intenção não pode, um médico não pode ter a intenção de maltratar um paciente, de deixar o paciente esperando sem necessidade. Então, muito obrigado. Uma criança, né? E uma criança, né, doutor Pedro? É porque eu cheguei a ver algo, olha, pergunte aí que tem leito sobrando, mas ele é destinado só para a Unimed Caruaru. Outro Unimed não é atendido. Eu pensei exatamente isso, não é possível, né? Não é nem Unimed, é o profissional médico deixar uma criança sofrendo com um leito lá e não, a gente tá vendo, ó, se for, vai direto pro inferno. Deixar um leito vago enquanto tem independente de ser uma criança, um paciente precisando. Não existe. Agora, você tem situações, por exemplo, você pode chegar na UTI da Unimed e ter um leito vazio e você não poder internar ninguém porque você tem naquele momento um procedimento sendo realizado no bloco cirúrgico e aquele paciente pode necessitar, após o procedimento, daquele leito. Então, o que a gente chama de reserva para a cirurgia. Ele não pode ser ocupado, porque você imagina que tem um paciente fazendo uma cirurgia cardíaca que precisa do leito depois. E aí você reserva. Mas guardar leito, isso é uma insanidade. Então, é muita conversa. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de manter as coisas sob controle, porque a rede social, do jeito que ajuda, atrapalha bastante. E você fica, às vezes, sujeito a postagens que são absolutamente inverídicas. E nós estamos combatendo. A irresponsabilidade de postar na rede social inverdades, ela será apurada e levada à justiça. Não é esconder, nós não temos o menor problema de dizer o que se passou, de ajudar as autoridades sanitárias caso haja alguma denúncia de algum problema.
Então, assim, a gente precisa entender que a gente está vivendo um momento de epidemia. E num momento de epidemia, da mesma forma do Covid, a gente tem que estar mudando o layout do hospital. A gente, no início da pandemia, nós tínhamos 10 leitos de UTI. Chegamos a ficar com 39 leitos na enfermaria, no corredor, no bloco cirúrgico, em todos os cantos a gente transformou em leito de UTI. Estamos fazendo isso. Ontem, a doutora Roberta, que é a diretora do Recurso Próprio, mandou transformar a recepção em enfermaria. Agora, você há de convir que uma coisa é você estar num apartamento preparado adequadamente para ser um posto para um paciente. Outra coisa é você pegar uma cama, colocar numa recepção e transformar numa enfermaria. É óbvio. Esse leito, o local não dá o conforto que a pessoa precisa. Mas, nesse caso, o que a gente precisa é da assistência. O conforto fica secundário, ele fica em segundo plano. Não porque a gente quer. Agora, nós temos 150 leitos. Se temos 200 pessoas para internar, é óbvio que vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir. Tentamos transferir um paciente essa semana para Recife. Simplesmente em Recife disse, não temos condições de receber. Mas ele está aqui no corredor. É melhor ele aí no corredor do que aqui, porque aqui nem no corredor tem mais vaga. Então, é preciso que a população procure a informação correta e critique. Não temos problema nenhum em receber críticas, não temos problema nenhum em esclarecer, não temos problema nenhum de mostrar a realidade dos fatos. Agora, a gente não pode ter um médico trabalhando além do estresse dessa situação, porque qualquer médico que trabalha numa situação dessa, o estresse vai a níveis absurdos. Você tentando resolver e não conseguir. Aí, além disso, você tem alguns pais fazendo terrorismo de rede social, jogando tudo na vala comum da irresponsabilidade, como se o erro de um, todos os outros fossem culpados por ele. Doutor Pedro, para concluir, né, a entrevista, está tudo superlotado, particular, público, está todo mundo na mesma situação e a recomendação é tirar os nossos pequenos um pouco de circulação, inclusive escolas, continuar utilizando a máscara e vacinem seus filhos, né, doutor Pedro? Com certeza, Renata. Retirar de circulação essas crianças de até 5 anos de idade por 14 dias vai criar uma janela onde o vírus faz o ciclo e começa a cair e a gente ganha tempo, dá alta aos que estão internados e abre novas vagas. Segundo, acabar com essa história desse negacionismo absurdo contra as vacinas. Nós fomos criados sendo vacinados. Nós chegamos a ter índice de 99%, acima de 100% das vacinas. E hoje você está vendo qualquer luxo voltando, sarampo voltando. Daqui a pouco a gente vai estar com varíola, daqui a pouco vai estar com paralisia infantil. É uma insanidade que não tem a menor justificativa. E quem está pagando isso são as nossas crianças, é essa geração que vai voltar a ter doença que eu, com 60 anos de idade, não vi. E agora correndo o risco de voltar todas essas doenças por conta desse negacionismo insano, provocado, sabe-se lá, troco do quê. E, infelizmente, o resultado é que um episódio que podia ter um controle melhor, infelizmente, está aí numa situação que a gente, com certeza, ainda vai sofrer por bastante tempo por conta
Eu chamaria de insanidade, irresponsabilidade, qualquer coisa do tipo. Tá certo, doutor Pedro. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Manhã Cidade. Um bom dia para o senhor, bom trabalho aí. Bom dia, Renata, bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui à disposição e obrigado por oportunizar essa fala nossa para ser uma tentativa aí de colocar uma luz nesse escuro, nessa noite escura da insanidade. Obrigada, doutor Pedro Melo, médico e